O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje: Pedro, você não vem brincar? Do Ilan Breman e da Rócio Bonilla, editado pela Editora Moderna em 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente traz um pouquinho do que foi discutido lá nos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias. E a gente faz isso sempre com o olhar de leitoras apaixonadas, porque leitura sem brilho no olho não encanta ninguém. Eu sou Patrícia Auerbach, autora, ilustradora e idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a Nina Brond, minha amiga, que é também coordenadora da Redelê, facilitadora de clubes aqui na comunidade Redelê, autora e criadora do Mar de Histórias. E aí, Nina, bora falar de Pedro, você não vem brincar? Ai, bora, porque olha, essa leitura rendeu boas reflexões, e esse professor, esse educador que está aí do outro lado, precisa saber que foi uma reflexão sobre tecnologia, escola, família, brincar, imaginação e tudo que a gente gosta de conversar. Então fica aqui com a gente para escutar essa conversa, que eu acho que vocês vão ficar com vontade de levar essa leitura para a sala de aula, porque esse é o nosso desejo, é isso que a gente Paty? quer, né? É isso que a gente quer, né? A gente nem disfarça, né? A gente quer mesmo é ajudar vocês a se encantarem pela literatura e ficarem com muita vontade de procurar os livros na biblioteca da escola, na livraria mais próxima, numa biblioteca qualquer, enfim. Nina, eu achei muito interessante na conversa que o livro, vamos contando um pouquinho aqui já do livro, né? O livro tem uma repetição aí de um convite, né? Pedro, você não vem brincar? Pedro, você não vem brincar? E são várias pessoas que vão perguntando isso ao longo do livro, e ele sempre Desse lá imerso no celular, né? É isso, que está lá, e a gente sabe que isso acontece no cotidiano, né, Paty? Muito, muito. Acontece direto. Mas, ao mesmo tempo, Nina, não é um livro que fala mal da tecnologia, que não é esse o mote, né? Acho que a discussão aí é em torno do brincar, em torno de o que é o brincar, qual a relação das pessoas com esse brincar, relações diferentes, né? Acho que esse é o assunto, né? Não estamos demonizando a tecnologia no livro, não é isso? Não, e eu acho que esse foi um ponto, Paty, que nós conversamos muito no encontro, né? Que é a importância de pensar as formas de convidar para o brincar, porque esse convite, ele é um convite que inclui, é sobre você desejar incluir alguém em algo que você está fazendo, e muitas vezes a negativa pode vir pela forma como esse convite está sendo feito. Então, uma das discussões que aconteceram no nosso encontro foi dos professores pensarem em estratégias pedagógicas para esses convites que eles vão fazer para os seus alunos quando o brincar está ali proposto. E o quanto esse é um exercício diário na rotina escolar, né? Como é que eu torno o meu convite convidativo de verdade? E esse livro, ele traz isso para a gente nas ilustrações e na materialidade. Por quê, né, Paty? Isso é uma boa mostrar, porque às vezes a pessoa está ouvindo e não viu o livro, né? E faz toda a diferença, porque eu acho que o livro ele usa muito bem a estrutura, a materialidade, né? Essa página que abre, a Nina vai mostrar aí, ó. Ele apresenta essa criança, né, que está imersa no celular, sem cores, e na grande maioria das páginas ele traz isso que você fala, Paty, dessa materialidade, né? Então, do convite ali sendo feito e da criança ali, ó, no preto e branco, ela perdendo a possibilidade de mergulhar nessa aba que se abre, né? Então, aí a gente falou muito sobre a materialidade da obra, então, sobre essa estratégia dentro do projeto gráfico de abrir este mundo imaginário, né? E de contrapor. Então, essa negativa, né, que traz esse semblante, essa coisa sem cor, ela vai trazer
a falta de possibilidade, né, de mergulho. Eu sei que foi para aí que foi a conversa, mas eu preciso falar de uma leitura que eu fiz aqui também. Quando a primeira vez que eu peguei o livro, eu fiquei encafifada, porque eu fiquei pensando assim: será que quando abre essa página é o que o menino está vendo? Será que com a tecnologia ele está vendo uma outra coisa, um outro vídeo, uma outra, sei lá, ele está num outro joguinho, sei lá onde ele está, em que planeta ele está, que também está viajando. Eu fiz essa outra camada, não consigo não falar, mas eu sei que a conversa girou por aí. Eu achei muito interessante essa coisa do livro que abre, né? Eu já tenho uma brincadeira que é muito legal sendo mostrada ali, com um monte de, né, caixa de papelão, nessa cena que a gente estava mostrando ali do foguete, né? Caixa de papelão, um monte de brinquedo, parece uma coisa muito divertida, mas na hora que abre, se descola da realidade, né? Na hora que abre a página dupla, se descola, vai para mais longe, a brincadeira cresce, né? Parece que ganha uma outra dimensão. Isso é interessante, Paty, de você trazer, né? Dessas leituras possíveis, de poder também, dentro desse nosso movimento da leitura, imaginar como é que está sendo essa vivência dessa criança. E isso foi uma coisa que também conversamos e que foi muito interessante. Eu estava pensando isso, porque falaram da visão do adulto e da visão da criança. E acho que pode ser que alguma criança tenha tido a mesma leitura que eu, de falar, olha, na internet tem muito mais coisa, né? É isso. E além, né, dessa possibilidade, dessa visão do adulto, uma das nossas participantes, que é a Cícera, que ela é lá de Salvador, que ela falou: nossa, eu olho essas imagens, eu penso tanto nos meus alunos que são casos de inclusão, porque, na verdade, embora esteja em preto e branco, ali ele está num lugar de segurança, porque muitas vezes a tecnologia traz a segurança para essas crianças, né? Então, da gente conseguir, dentro de uma obra, pensar nesse equilíbrio, né? Nessas possibilidades que tá preto e branco, mas ao mesmo tempo está trazendo a segurança para essa criança. E daí, isso é muito legal no livro ilustrado, que é a gente pensar, é uma obra que não é moralizante, mas que ela é potente para promover a reflexão. E é isso que a gente gosta, né? Porque eu acho que a literatura vem para puxar conversa, para puxar pensamento, para puxar para fazer a gente pensar, né? Não para dizer o que está certo, o que está errado. Acho que não é esse o lugar da literatura, né? Eu acho que uma outra coisa que apareceu bastante na conversa, que acho que é bem importante a gente falar, é dessa segunda edição do livro, né? Porque o livro ganhou, ele tinha uma primeira edição. Na primeira edição ele chamava só Você Não Vem Brincar? Não tinha o Pedro no começo. Era uma edição do Ilan Breman, ilustrada pelo Carlo Giovanni, de 2015, pela Brinkbook, não é isso, Nina? Eu não anotei a editora, mas acho que é Brinkbook, né? Então, era a primeira edição. E a hora que o escritor, né, o autor do texto, se combina, se junta com o autor das imagens e muda o autor muda a autoria dessas imagens, muda muito o livro, né? São duas. Quem tiver a primeira edição em casa ou na escola, dá uma olhada para ver como muda, porque muda as relações, muda um pouco a história, né? Natural, na hora as ilustrações ocupam um espaço muito importante, né? E quem estiver aqui com a gente pode até olhar, que a gente vai colocar aqui a imagem dessa capa, e que está aqui, então, para quem está assistindo a gente com imagem, para poder refletir, só de observar a capa, o quanto essa narrativa ela já se transforma. E esse foi um ponto também, né, Paty, que a gente conversou e que foi super interessante de entender esse lugar do livro ilustrado, né? Que a ilustração ela transforma a narrativa textual. Que o texto teve uma frase. Teve uma frase que eu gostei muito, que apareceu no clube. Agora não vou me lembrar de quem foi, mas a frase era: o texto não consegue ser texto sem a imagem. Ele não consegue ser a mesma coisa sem a imagem, porque ele foi feito para ter uma imagem, né? Não é um texto. Isso é muito interessante, né? Quando a gente cria um texto para funcionar sem a imagem, é uma coisa, né? Aquele texto que dá para ouvir no rádio. A gente até já falou disso aqui num episódio, se não me engano, foi no primeiro episódio do Pum, né? Do Quem Soltou o Pum. Como a gente não consegue o texto do livro ilustrado, ele não funciona no rádio, porque ele precisa da ilustração, ele é combinado, ele nasce combinado. Na hora que você muda a ilustração, muda um pouco o produto final, né? Esse objeto artístico, essa criação muda,
porque o texto ele é uma amálgama, assim, né? Eles são juntos, texto e imagem, né? São combinados. Um preenche o espaço vazio do outro. E Paty, e foi incrível na nossa conversa, porque recebemos Ilan Breman para conversar sobre isso, né, no final do encontro. E o Ilan, generoso como sempre, ele vem e compartilha conosco esse processo de construção de uma obra com o ilustrador. Então, ele trouxe para a gente bastidores, né, no processo desses livros todos que ele tem publicados pelo Brasil e pelo mundo. E aí a gente consegue, nessa conversa, entender como é importante esse diálogo entre o autor e o ilustrador e por que essas transformações acontecem. Porque o artista ele coloca ali um pouco do seu universo. Então, mudando o ilustrador, ele está também trazendo as suas referências. Claro, então, isso foi muito rico, né? Foi muito rico, foi super interessante. Eu queria trazer também uma coisa que eu achei interessante. A gente, no episódio 7 do Redelendo, a gente falou do Papai Ó, do Marcelo Tolentino, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu achar aqui o lugar. E quem não assistiu, passa lá e assiste, gente, porque o livro é incrível e o podcast também. E ali tem uma outra questão, né? A cena se inverte, é o adulto no celular e a criança chamando para ele ver o mundo. E ele está ali preso no celular. É uma relação invertida. Então, eu acho que é interessante a gente olhar para os dois lados, perceber as duas coisas. Então, quem lê um vai ler o outro, e quem assiste um assiste o outro, para pensar como é que essas coisas funcionam quando é o adulto que está preso na tela e a criança chamando para brincar, quando é a criança que está presa na tela e é o adulto chamando para brincar, né? Como é que esses mundos se combinam, se balançam, enfim. E aí, Paty, você traz algo que é muito rico na Redelê, né? Que a gente vai, a partir das nossas conversas, propondo esses percursos de leitura. E quem está aqui com a gente no videocast, no podcast, também tem essa possibilidade, porque olha aí um percurso de fazer a leitura do Pedro, Você Não Vem Brincar, e depois ainda trazer o livro do Papai Ó, do Marcelo Tolentino. Então, de pensar, né, nessa curadoria literária a partir das dicas que vamos trazendo por aqui, né? E é assim, da soma de todas essas leituras, da combinação de todas essas reflexões, é assim que a gente vai se tornando cada vez leitores mais experientes, leitores mais sabidos, mais interessantes, né? Mais capazes de ler as entrelinhas de cada uma dessas obras. Nina, a gente falou demais, a gente já passou do nosso tempo, então espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado com vontade de assistir, vontade de vir conhecer os nossos clubes de leitura. Quem não conhece ainda, passa lá, redelê.com.br, faz sua inscrição e vem participar. Tem clube de leitura quase todos os dias da semana. Mas esse foi o episódio de hoje do nosso Redelendo. A gente precisa encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele entrou por uma porta e saiu pela outra. E semana que vem, pode ter certeza, sexta-feira a gente te conta outra. E se você quiser ler outros livros do Ilan Breman, nós indicamos Cabo de Guerra, do Ilan Breman, com Guilherme Karsten, editado pela Moderna. O Menino Bolha, do Ilan Breman, com Éder Galvão, editado pela Perabook. E O Alvo, de Ilan Breman e Renato Morricone, editado pela Moderna. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.